Pode Tudo, podcast da Tricon Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricon Coworking. Como sempre, a gente sempre traz pessoas especiais e inspiradoras, né? Hoje, o nosso convidado aqui é o Omar. Muito obrigado, Omar. Que honra. Faz um tempinho que a gente tinha marcado, agora deu certo para você estar aqui conosco. E eu vou começar fazendo aquela pergunta, né? Quem é o Omar? Quer se apresentar para o pessoal já começar a conhecer? E que legal. Jonas, inicialmente eu quero te agradecer pela oportunidade dessa interação e desse bate-papo. Eu acho que oportunidades como essas muitas vezes nos fazem conhecer mais um ao outro, né? E criando a dinâmica de nós instigarmos e, quem sabe, buscarmos, por intermédio daquilo que a gente tem estudado ou realizado, a inspiração comunitária, empreendedora, né? Que eu acho que é um dos grandes vieses do Pode Tudo aqui, né? Do teu podcast. As agendas realmente, e aí te testemunhando aqui, eu tenho um senso de planejar e organizar a agenda que realmente os compromissos já estão para janeiro de 2023. Que loucura, cara. E as pessoas dizem, mas é só uma hora. Tu fica protegido, entre aspas, dentro de uma rotina, né? É uma rotina que não é rotina, né? Vamos lá. Eu tenho então, hoje, uma das minhas atividades é justamente fazer a gestão de um instituto, o Instituto CORI, né, que mantém a CORI International School. E nesta escola eu tenho sim o part-time, eu tenho 3 dias da semana, as segundas, as quartas e as quintas, que lá estou. Uhum. Porém lá Full as time, agendas dia todo, porém lá as agendas elas são dribladas por demandas muitas vezes mais emergenciais, né, ou prioritárias. Nós temos rotinas de agendas, nós temos então one-to-one, nós temos feedbacks, nós temos ritos que acontecem de uma forma sistematizada, mas se não, as agendas são lá, porém é muito pluri. E os demais dias, então, terças e sextas da semana e aos domingos finais do dia, eu tenho as agendas com mentorias, com palestras, com a DASA. A DASA é uma empresa do ecossistema que comprou o Gunning Laboratório, que eu presidia, né, há praticamente 5 anos e meio. Né? E hoje eu estou dentro da DASA olhando e aconselhando a companhia em alguns projetos de consultoria. Então eu sou respondendo a sua pergunta e te agradecendo, porque eu acho que é uma pergunta fácil, né? Mas nós precisaríamos de um bom tempo para a resposta, né? Eu sou farmacêutico bioquímico, eu sou joinvilense, eu sou um cara extremamente espontâneo, aberto, estudioso, dedicado. Sou casado com o Regis, tenho um filho, o Theo. Sou família, gosto de viver com a família e com amigos, gosto de trabalhar, né? Tem pessoas que dizem, putz, você trabalha mais do que qualquer outra coisa. E realmente, né? Se a gente olhar os nossos dias, e eu vejo as minhas agendas, eu tenho, durante a semana, Jonas, praticamente 2 horas dia para com família. Né? Uhum. Em que eu estou vivo junto com família, me entregando com foco, com atenção, celular, com amor, o celular de lado. Para tu teres uma ideia, todos os dias que eu estou em Joinville, em casa, o Theo é levado para a cama, né, conosco, então a gente faz a reza, às 20 horas é praxe, né? Uhum. Então antes disso, né, o nosso banho é um banho em família, nós tomamos banho juntos, nós jantamos juntos, então existe essa proposta. Final de semana, eu agora estamos terminando uma construção de uma casa em Campo Alegre, né, a região serrana aqui, muito próxima a Joinville, e nós estamos ficando muito juntos nesta construção, então no espírito da mudança, de tirar as coisas das caixas, de escolher, né? A casa, de escolher. Então a gente está muito presente no trabalho final de semana na casa. Então eu sou um cara que tem um olhar muito ambidestro, né, para as coisas. Eu olho hoje, eu busco acertar, né? A gente sabe que
não é o espírito da perfeição, e sim do progresso. Eu sou humilde em te dizer assim que eu estou aqui por intermédio dos desafios, estou aprendendo muito, estou errando, estou acertando, né? Mas eu acho que eu sou um cara que tem aí sim o outro olhar para o futuro, né? Você sabe que eu estou saindo daqui hoje, depois que nós finalizarmos, eu estou pegando um voo para São Paulo, né? Nós já estamos gravando e daqui a pouco amanhã eu palestro cedo, volto para Curitiba, tenho um compromisso. Então assim, respeitando a agenda, né? Olhando e agregando muito aos empreendedores e empresários brasileiros por intermédio das mentorias e fazendo e realizando palestras pelo Brasil também. Legal. E assim, ó, o bacana é que você está aqui hoje como convidado porque você é uma pessoa que inspira, né? Que legal. E eu lembro, cara, assim, várias vezes, né? Chegar no laboratório KG, né? Legal. E você estava ali na frente, já, Isso. entre aspas, né? Como vamos colocar assim, um simples recepcionista. Isso. Mas você fazia de algo simples algo grandioso, né? Sim. De a pessoa, aqui a gente pode ir tudo com o potinho de merda na mão, se sentir um rei, né? Ao chegar no laboratório para fazer um exame clínico. E você sabe, Jonas, que um grande aprendizado de vida, e aí com o desenho dos pais, do Omar e da Cleide, né? Eu enxerguei em casa que o desenho de qualquer produto ou serviço é embebido ou embasado no cliente-centrismo. Boa frase essa, hein? É o cliente no centro da estratégia. Eu até desafiaria, né, os grandes pensadores das estratégias organizacionais e do marketing a incluir o cliente nos 4 P's do marketing e das estratégias organizacionais. Porque a gente olha para príncipe cliente, então daí fica mais um 5P. Excelente, perfeito. Aí, ó. Tá aí. E depois ele fala que eu inspiro, né? Mas você é um cara super competente nessa sagacidade, né? Mas é isso. O príncipe cliente, ele sempre esteve presente no centro da estratégia da família. Né? Eu lembro do meu avô comigo, com os netos, com os filhos. E as falas dele, né, dizendo que o importante numa organização era você estar bem, você gostar daquilo que você estava fazendo, não necessariamente eu faço o que eu amo, mas tudo que eu faço com amor, né? Eu entrego paixão. E quando eu tenho esse amor, eu foco no porquê, né? Na minha missão, no meu propósito, que é olhar o cliente de uma forma única e unitária. Então, quando você me diz, você estava lá na frente, né? Atendendo no palco, e agora eu estou na escola, recebendo os pais e as crianças, tirando as crianças de dentro dos carros, eu te digo que é ali que está a gestão do negócio. Perto do cliente. Na necessidade do cliente. Relacionamento com o cliente. Né? Nós estamos vivendo, inclusive, Jonas, a era do poder do cliente. O cliente pode ser o nosso único concorrente. Se a gente começar a se atentar, né, o cliente hoje ele está ditando as regras das organizações. Porque ele tem as escolhas, né? Ele tem voz, ele tem vez. Ele tem perfil social. Ele tem isso, nós estamos no perfil social e ele embala por intermédio dos pedidos e por intermédio das críticas as consequências da sua gestão e as consequências, inclusive, da tua imagem e reputação. Então, quando você me diz que há 25 anos eu estava lá atendendo, eu continuo atendendo no mesmo formato. Porque eu não acredito numa gestão que olhe só para o orçamento e planejamento. E nós estamos justamente nesse momento de planejar, de olhar para o orçamento, para um CAPEX, mas nós temos que estar no palco também. Essa é a minha grande visualização. E o laboratório teve o sucesso que teve nos últimos anos em termos de expansão, em termos de superavidez, em termos de controle, não porque a gente foi bom e criterioso numa estratégia, num desdobramento e monitoramento, mas porque nós estávamos fazendo tudo isso, só que com dados, fatos e uma escutatória e enxergatória bastante ativas. Quando a gente vai num restaurante, né, um bom restaurante, tem um maître que está olhando e gerenciando tudo que está acontecendo, né? O garçom ele pode até fazer o atendimento
quase perfeito, mas às vezes é o maître que vem fazer o encantamento. Mas com certeza. E ele vai de uma ponta a outra, né? Se todos nós pudéssemos ser maîtres, né, dentro do nosso negócio, às vezes um passo atrás para poder estar 2 passos adiante na percepção, né? Isso. Em relar com o cliente, como você colocou. Isso. E os 2 passos atrás, leia-se ou leiam-se. Um passo deveria ser o quanto de atenção, e não é tempo, eu consigo dar ao palco. O palco é aonde o cliente, né, o omniconsumidor, né? Porque dizem que é omnichannel. Na real, somos omniconsumidores. Porque horas nós estamos num chat, nós estamos depois numa rede social, nós estamos no WhatsApp, nós estamos numa ligação telefônica. E outro ponto, o quanto nós, além de relarmos, de estarmos presentes na conexão, o quanto, Jonas, nós estamos investindo de atenção para o nosso futuro. Então, olha só, eu preciso ser assertivo, né, no dia. Sim. Eu preciso relar com as partes interessadas, principalmente com clientes, e eu preciso estudar. Então eu preciso escutar um podcast ou assistir um podcast como esse. Eu preciso participar de um curso. Eu preciso ir para uma reunião no associativismo. Eu preciso fazer uma certificação e assim por diante. Preciso ler um livro. Preciso fazer uma graduação, né? Não dá para parar, né? E aí os grandes pensadores da temática da gestão dizem, né, o lifelong learning, né, que é essa nova veia do aprendizado contínuo, de vida longa. Que é isso. A minha esposa tem uma frase ótima que ela diz de manhã para mim. Quando eu digo dou o beijo, estou saindo, tchau, ela diz divirta-se. Aí eu digo sempre. Legal. Né? Então a gente pode ter uma agenda doida, né? Adorei pode até isso. fazer coisas que a gente não gosta tanto de fazer, mas o importante é que a gente esteja se divertindo. E divertir-se, Omar, é uma questão de pensamento, né? O pensamento muda o mundo. Se a gente mudar o pensamento, a gente muda o mundo. Com certeza. Você sabe que eu escuto do meu filho todos os dias quando ele olha para mim e diz assim, né? Tipo, tô indo ao trabalho, né? Muito nessa mesma batida, ele diz sucesso. Mas eu vou explicar para ele o que é diversão. Quem sabe ele muda o contexto. Baita aprendizado, te agradeço. Porque a gente pode ter sucesso sem se divertir. É claro, né? é claro. Aí o sucesso fica amargo, né? E o que é sucesso? Mas para ele é importante papai ter sucesso, né? Acredito. Agora, por falar em sucesso, meu amigo, eu vou mergulhar aqui no passado, né? Bora! Eu lembro que você fazia uma festa do Dia das Crianças que incrível. Legal. Verdade. E eu vejo que aquela festa do KG, do Dia das Crianças, né, onde você colocava os teus colaboradores vestidos de personagem, né, ela não terminava, ela parece que mergulhava dentro do próprio laboratório e continuava o ano todo. Fala um pouco dessa estruturação. Isso, e brincando um pouco com o embalo que você trouxe da diversão, a cultura do Gunning, né, é uma cultura que realmente traz muito essa disciplina do encantamento, né, que é a entrega do valor com experiência, né, que nós temos muito forte como característica que valorizamos nos princípios, né, da organização. Mas nós, há praticamente 20 anos, nós desenhamos um evento para filhos de profissionais na esquina, né, das ruas Max Colim com Blumenau. E essa festa ela deu tão certo e tão errado num primeiro momento, porque ela deu muito certo para os profissionais e filhos de profissionais. Mas a comunidade queria parar na festa para deixar as crianças brincando conosco e nós não tínhamos estrutura. Então, ao longo dos 10 anos de festa, de evento, nós fomos ocupando, por intermédio de parcerias, né, com órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, Câmara de Vereadores e muitas empresas privadas. A última realização, Jonas, nós tínhamos mais de 400 parceiros, empresas parceiras. Foram mais de 70 mil pessoas em 4 horas na Expoville, porque a festa ela se tornou uma festa contributiva. Tudo era gratuito. Então, você levava as tuas crianças, fazia uma pescaria e quando você olhava, você estava num stand de uma loja que vendia itens de pesca. Você estava dentro de praticamente de uma cabine de filmagem e quando você olhava para o lado, você estava dentro de uma das nossas empresas de televisão, né? de gravações.
No laboratório nós fazíamos experimentos com as crianças, então tinha um sabor de educação envolta a educação com a diversão, né? Com esse espírito. E foi uma festa muito legal. A gente, infelizmente, findou a festa porque ela ficou muito cara. Quando foi a última? Faz 10 anos. Aqui, como a gente pode tudo no podcast, eu vou fazer um desafio aqui, cara. Joinville está criando o Instituto Natal, que é para ser como o Instituto Festival de Dança. Isso. Joinville vai ter o maior Natal do Norte catarinense e logo o maior e melhor Natal de Santa Catarina. E já, né, tá se costurando uma coisa interessante que é criar um roteiro entre as outras cidades. Você ouviu hoje, né? Então, Joinville, Blumenau, Pomerode, sei lá, Jaraguá, daqui a pouco vão virar um roteiro turístico no Natal. Que legal. Né? Quando a gente pensa no Dia das Crianças, que é outro dia fantástico, né? Mesmo. E criança se diverte, né? E por isso que a gente não deve deixar de ser criança. É perfeito. Quem sabe não tenha que surgir um Instituto do Dia da Criança. E Joinville também ser protagonista no data. Dia da Criança. No dia, né? E de novo, né? A criança ela precisa ser inspirada. Gosto disso. O jovem, né? Vamos pegar o jovem que está com 16, 17 anos, ele, de repente ele acorda, está terminando o 2º grau, ele tem que tomar uma decisão sobre qual a faculdade que ele vai fazer. Ele não tem certeza de nada, ele tem dúvida de tudo. Verdade. Agora, se você pega a criança, né, e começa a aproximar ela dentro desses mercados da comunicação, da fotografia, do laboratório, né, é ali que a semente se planta. Você sabe que é isso mesmo? Vou te confessar, eu tinha 5 anos de idade e eu me via vestido de terno, né, e falando para as pessoas. Isso aconteceu, né? Hoje eu já não gosto mais de usar terno, né? Mas tudo bem. Estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Falando e motivando e encantando as pessoas. Você está justamente naquilo que você sonhava. E o terno era uma representação, possivelmente, daquilo que você via como diferente. Sim. Né? E num status de, daqui a pouco sou adulto, né? Mas eu gosto do seu estímulo. E você sabe que eu acho que eu sempre fui um cara da andragogia, né, de falar para adultos. E hoje eu estou envolto na pedagogia, né? Quando eu olho para o Cori, para a escola internacional, e lá na escola nós temos um programa que chama-se Work Experience, que é um programa que faz com que os jovens experimentem as profissões fora da escola. Então você passa uma semana com um dentista, você passa uma semana numa empresa, numa indústria, você passa uma semana num porto, né? E você vai sentindo as profissões, né? E é um programa que deu tão certo que os alunos chegaram a nos testemunhar o seguinte: era melhor nós termos 2 semanas, porque a primeira semana eu vi que esta profissão não é para mim. Na segunda... Eu quero a segunda ou a terceira opção. Olha que legal, né? Mas a festa é algo que eu vejo assim que as comunidades precisam, né, Jonas? Se a gente perceber, a gente precisa da diversão, da atração, do lazer, né? E Joinville realmente está se mexendo de uma forma muito positiva a estas realizações. Muito legal o teu estímulo aqui, viu? Fica o desafio, a gente sempre provoca, né, gente? Ótimo. Cara, fala um pouquinho mais, né, Legal. do teu trabalho ali dentro do Core, né? Ótimo. O Core ele já nasce com alguns DNAs diferentes para implantar na sociedade. Eu lembro que Joinville, há muito tempo atrás, não tinha uma escola internacional. É verdade. Nós fomos um dos primeiros a provocar o Luiz Henrique, né, o nosso saudoso senador, né? Isso. Quando o Joinville estava negociando com a Alflex e tinha um francês que tinha que tomar a decisão entre Joinville e Curitiba. E nós íamos perder porque Joinville não tinha uma escola internacional. Olha que legal. E você sabe que veio desta proposta do Luiz Henrique mesmo a ideia, né, do nascimento, então, da Cori. A Escola Internacional de Joinville, ela tem um berço que é um berço empresarial. Né? Então, se a gente olhar ao passado, a gente vai enxergar lá atrás na história a Escola Técnica Tupi. Sim. Depois a Sociesc, a Unisociesc e a Cori.
né? A jornada de construção ela se deu por intermédio da criação então de uma escola que olhasse inicialmente para procedimentos técnicos e operacionais, porque lá na década de 60 a necessidade era por mão de obra, né? E práticas mais técnicas, né? Então eu precisava de uma educação técnica. A Escola Técnica Tupi se tornou referência Brasil, né? Sim. Rapidamente, né? Isso, e conceitualmente isso explodiu, né? Só que depois, Jonas, a necessidade, ela, além da técnica, ela era para gestão. E para um público de coordenação, de liderança, de sucessores. E aí criou-se, então, por intermédio desta configuração associativista, né? Em moldes empresariais, a Sociesc. Depois vieram os cursos, então, não só de graduação, mas os cursos de especialização com mestrado, né? Meu mestrado eu fiz entre ESAG e Sociesc, né? E então eu fui discípulo também, eu fui aluno, né? Da própria Sociesc. E quando o Luiz Henrique entendeu que Joinville deveria sim ter uma escola internacional, inclusive a Cori foi a primeira escola internacional, né, da cidade. Os empresários se uniram e desenharam juntamente com pedagogos um modelo extremamente diferente daquele modelo que possivelmente tanto você quanto eu passamos nesse processo de educação, né? Então, a Cori é uma escola que está no mercado há 15 anos, né? Atuando há 15 anos. É uma escola que tem uma governança por trás. Eu sou, então, presidente do Instituto, né? Eu sou o head do Instituto Cor. Só que eu sou liderado por um conselho de administração, por um conselho fiscal, por um conselho consultivo e por alguns comitês. Então eu até tenho brincado assim, né? O quão rico eu me tornei porque eu tenho vários chefes, né? Ao mesmo tempo. Tem vários chefes importantes, hein? Você sabe que são, né? E são não só seres de importância, mas de extrema competência. E de doação para a sociedade, né? Voluntários, carismáticos, ambidestros, extremamente instigativos, né? Estimulantes, né? Eles nos estimulam e por isso que a escola tem dado muito certo, né? Nós somos uma escola Full IB, ela é certificada em todas as suas cadências. Será agora, a gente está terminando mais um processo de certificação, será a primeira de Santa Catarina. O IB é uma certificação suíça que trabalha com princípios de desenvolvimento comportamental, de atitude comportamental das crianças, desde os pequenos até o ensino médio. Então... Começa com que idade? 0-1. 0-1. E nós vamos até o médio. Isso, nós vamos até o médio. É muito interessante. E as crianças lá, elas recebem conteúdo. Nós somos uma escola conteudista, nós somos uma escola de 3 idiomas, mas elas recebem não só conteúdo, elas recebem um estímulo do ter o conteúdo, mas o maior e melhor estímulo que é o do ser. Então nós estamos imbuídos de fazer com que, por intermédio da nossa governança, nós tenhamos a formação não de estudantes prontos, mas estudantes prontos com características de líderes. Porque uma das coisas que a gente viu lá atrás, Jonas, é que quando estas crianças entram na nossa escola com 3, 4, 5, 6, 7 anos, esta formação, ela precisa de um olhar para daqui 15 anos. É verdade. Não é para hoje. É Nas nossas escolas, as formações, elas olhavam muito para o hoje. E por isso que muitas vezes nós no passado éramos questionados, a Cori foi muito questionada em relação aos vestibulares. E nós passávamos em vestibulares, mas não era este o embalo, e não é este o embalo macro do negócio. A gente ainda tem o carimbo dos anos 80, né, Omar? Nós pensávamos nisso, cursinho, depois, não sei o quê. Hoje,
O que que eu tenho para dizer da escola? A escola, ela passa a prova nos vestibulares todos. Você sonha, você vai estudar, você vai passar. Porque o embalo é o ter mais o ser, né? A gente tem um poder do power skills, né? Que é a junção, então, dos softs com os hards, muito acelerado, muito acentuado. E o legal disso é que a gente começa a perceber crianças que estão no intercâmbio, aquelas que sonharam em fazer intercâmbio, com notas que a gente diz meritórias. Eu fiz uma live essa semana com uma garota de Joinville que o sonho era fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Ela está agora na universidade, em uma das universidades de Nova York, 14 anos. Ficou com média no primeiro bimestre em matérias do G10, 11 e 12. Ela está no 9 aqui no Brasil. Ela ficou com 3,89 de 4 pontos. E ela disse para os pais: eu não quero fazer o ensino médio fora do país e fora da Cori. Porque eu já vi que aqui eu estou muito bem e as minhas pontuações são maiores, inclusive, do que as crianças que têm o berço aqui dentro dessa escola. Sim. Então, olha que interessante o nível hoje, a pontuação que a gente está entregando. E quando a gente analisa os simulados que a gente participa, Jonas, matemática no passado nós ficamos em 5º. O nosso resultado do mundo. Do mundo? Do mundo. Língua materna, a primeira do mundo, ganhando de Singapura, Dinamarca, Islândia, Finlândia. Caraca. E mais, de novo, não é conteúdo. É o ser. O conteúdo está junto. E uma outra coisa que eu acho que é importante, né? É apropriar-se. E o que eu acho muito importante é você enxergar. Então, eu tenho me estimulado, inclusive, se você nos oportunizar, eu quero trazer alunos aqui para bater um papo com você. Vamos trazer aluno para o podcast. Isso, para que a gente possa ter esta oportunidade, inclusive, da própria desenvoltura, mas para que a gente fale um pouco das características que a escola valoriza enquanto preceito de desenvolvimento. O meu filho chega para mim e diz assim: papai, você tem que correr mais risco. Papai, a sua comunicação. Papai, seja mais carinhoso. Que idade ele tem, cara? 7 anos. Então, se eu te contar as histórias, e daí você começa a enxergar. Eu não estou dizendo que a escola é melhor ou pior, é um modelo distinto. Sim. Mas eu comparo as crianças de outras escolas, e não só da nossa região, com a idade do Theo, e eu vejo uma grande diferença. E isso é muito bacana. As visitas que na nossa escola passam, nós estamos justamente no momento de matrícula e a gente está recebendo muita gente na escola. Nós criamos um programa, inclusive, intitulado Open School, né? E agora nós criamos o Business também, porque tem muito empresário querendo conhecer a nossa escola. Né? Então, nós nas segundas-feiras estamos recebendo grupos de empresários que se interessam, querem conhecer. E quem faz a apresentação, quem conversa com os empresários, são os alunos. Show. Porque, na real, Jonas, são eles os grandes atores e personagens da nossa escola. A né? escola existe por eles, né? Por e para, né? E aí é aquela história, né? Criança estimulada, preparada, ela vai se tornar o gigante. Se eu tiver esta oportunidade de voltarmos aqui com os alunos, depois você vai me contar o que você achou. Já está marcado, a gente vai encher de você os alunos. Dois alunos tá bom. Fechado. Meu amigo, queria saber um pouco mais. Fale Ótimo. de sonhos. Qual é o Ótimo. sonho do Omar? Então, eu sempre sonhei em praticamente estar como eu estou. Sabe quando você se sente dono da sua dinâmica cotidiana? Eu consigo olhar para a família e entender conexão, entender troca, entender resultado. Eu vou para a comunidade, eu sei que tem troca, tem olhar, tem carinho, né? Nós estávamos entrando aqui, né? Uma pessoa falou: olha, eu sou teu fã. Né? Legal isso. Né? E não é só isso, né? Mas a gente percebe assim que o propósito que a gente tem, né, que é o propósito de fazer o bem, e eu saio de casa entendendo efetivamente o porquê. Eu sei direitinho o porquê eu tô aqui nesse momento. Né?
E isso é simples. Então, se você me perguntar o que você quer mais, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou hoje, então, em instituições privadas e uma, né, sem fins lucrativos, né, uma organização sem fins lucrativos, e eu consigo enxergar o quanto daqui a gente ajuda, né, e contribui até de uma forma comunitária, de uma forma empreendedora. E eu tenho esse viés muito do relar, né, do contribuir. Então, os meus processos de mentoria, as minhas palestras, agora estou indo para São Paulo para palestrar, eu estou num momento assim que aquilo que eu sonhava até então, eu estou realizando. Mas um sonho grande é aproveitar os amigos, família, né, numa intensidade que a gente curte. E é isso tudo. Então tá bom. E o sonho no curto prazo é sua casa lá em Campo Alegre, poder curtir ela mais, com certeza. É uma das coisas, mas tá feito. É a família no campo, né? É o lar, né? É o lar, é isso aí. A gente é feliz. É. Cara, agora outra pergunta, né? Ser joinvilense. Então, o que é ser joinvilense para Omar Ghanem? Você sabe que essa é uma pergunta top, né? Eu nasci em Joinville, né? E aos meus 40 anos, quando exatamente eu completei 40 anos, o meu aniversário, eu recebi o título de cidadão benemérito de Joinville. Uau, né? Que legal, cara. Isso faz 6 anos. E na época, eu era o cara mais novo com o título de cidadão. E me disseram assim, né? Olha, Omar, o cara que depois de você tem 65 já faleceu. Mas assim, Jonas, para você entender, né? Eu tenho Joinville como realmente o berço, né? É uma cidade que eu acho que de uma certa maneira sempre me acolheu. Eu, quando vendi o laboratório, eu fui morar em Brasília, eu fui morar em São Paulo sozinho, sem a minha família. E eu recebi alguns convites da própria empresa, né? A DASA é uma empresa muito grande. Eu poderia estar em situações diferenciadas na própria DASA, morando em São Paulo com família, e sempre as minhas negociações elas verteram para que a família não saísse daqui e que eu estivesse em Joinville pelo menos de 3 a 4 dias da semana, né? Aos finais de semana, obrigatoriamente. Então, mesmo morando em Brasília, eu chegava em Joinville na quinta e ia embora no domingo, final do dia. Né? Em São Paulo era mais fácil, eu ficava 2, 3 dias fora, né? E de São Paulo, como eu olhava o marketing da companhia, eu olhava o Brasil inteiro, então eu podia sair daqui, de São Paulo, né? Mas eu tinha um apartamento em São Paulo. Minha família, meus pais não moram mais em Joinville há praticamente 20 anos, as minhas irmãs estão fora por questões, inclusive, profissionais. Negócio, né? Mas, então, sobramos os 3, né? O Theo, o Regis e eu. E a nossa intenção não é sair de Joinville, né? Até porque essa é uma cidade fácil pra gente, né? Eu tenho dito assim, meu Deus, se eu for morar em São Paulo eu tenho que começar tudo zero. O Theo é uma criança que foi adotada, né? É um casal de 2 caras. Então, nem todo lugar, né? A gente já tem história, né? A gente tem a troca, o carinho, o respeito pelas pessoas. E assim, é uma cidade pungente, é uma cidade que constrói, é uma cidade positiva, é uma cidade que nos embala. Eu aqui, bicho, assim, se eu te disser que eu não tenho um desafio, eu abro a porta do carro, tem gente que diz, putz, nem vai no supermercado. Lá em casa eles dizem, é melhor tu não ir, porque você não volta. Porque a gente gosta de bater papo, né? Curva de rio, vai engatando em tudo. Praticamente isso. Mas amo Joinville, é a minha cidade, pretendo continuar a minha vida aqui, né? E eu gosto também porque é uma cidade equidistante, né? Em 1 hora nós estamos em Balneário, 1h30 praticamente em Florianópolis, Blumenau está aqui perto, Curitiba está aqui perto, São Paulo está perto, Campo Alegre está aqui perto. Quer dizer, né? A gente mora no paraíso e muita gente não sabe. Moramos mesmo. E você sabe que quando a gente viaja, né? A família do Regis, a nossa família, então é mineira. E com eles eu acabei enxergando muita coisa, né? O quanto o Sul é valorizado. Eu tô com o Regis há 15 anos. Mas depois, viajando muito pela DASA, em 2019 eu fiz 208 voos. Imagina, eu visitei o Brasil inteiro. 208 voos. Num ano. E você não era o piloto. Não. Eu fiz mais do que o piloto. Fez mais do que o piloto, Eu fiz mais com do que certeza. o piloto.
Eu fiz mais que o piloto. Mas aí a gente começa a enxergar que realmente Joinville é diferente e as pessoas estão de olho aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina e na nossa cidade também. Omar, foi um prazer conversar com Honra. você aqui. O nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, uma frase, Ótimo. alguma coisa que você Ótimo. queira deixar para quem está Legal. nos ouvindo e está nos assistindo. Eu quero deixar uma mensagem que é praticamente a minha filosofia de vida assim, profissional, que eu enxerguei há praticamente 25 anos, quando no palco, né, organizacional eu estava, que diz justamente o seguinte: a grande vantagem de se realizar algo que nos apaixona é que os sacrifícios parecem pequenos, as dificuldades menores, porém continuaremos sempre dispostos a insistir, mesmo quando os outros já pararam para descansar. Mac McCormack, né, nesse estímulo de buscar, entender e entregar paixão por aquilo que a gente faz, porque aí o sonho vem mais fácil. Muito bem. Lembrando aqui que várias vezes o Omar citou palco, né? Isso. Palco é o lugar onde a gente está, né? A gente sempre está num palco. O palco pode ser a calçada, o palco pode ser a tua mesa de trabalho, o palco pode ser a recepção do laboratório, como tantas vezes foi. É isso. Omar, foi um prazer te receber aqui. Gratidão, né? parabéns pelo trabalho, viu? Podcast da Tricon Coworking, que é o Pode Tudo, te agradece. Parabéns pela coragem, né? Assim, você e o teu companheiro formam um casal diferente porque vocês realmente se assumem, né? É isso. Muita gente se esconde, né? E vocês trazem isso para a verdade, para a sociedade e para que estejam dentro dela inseridos. É isso. Parabéns por isso, meu amigo. Gratidão. Muito Um abraço e eu espero vocês no próximo Pode Tudo da Tricon Coworking. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricon Coworking com Jonas Tube.